sou Lucineide e hoje nós vamos falar sobre Jesus e as parábolas. Porém, antes de começar a falar sobre Jesus e as parábolas, eu gostaria de fazer uma prece com vocês, Pedir a vocês que fizessem a prece junto comigo, para que a gente consiga entrar nessa sintonia de aprendizado. Mestre Jesus, amigo, mestre da sabedoria, mestre do amor, pedimos a Ti neste momento, Senhor, que nos guie, que nos ilumine e que mostre para nós a verdade sobre as Tuas palavras, os Teus ensinamentos, de forma que possamos transmiti-los e, ao mesmo tempo, também apreendê-los, guardá-los dentro do nosso coração da maneira mais sublime quanto for possível, de acordo com o adiantamento moral e espiritual de cada um de nós, que assim seja. Bom, quando nós falamos das parábolas, nós estamos falando de histórias contadas por Jesus, com um fim de transmitir verdades indispensáveis à humanidade, como assim dizem as obras espíritas. Então, as parábolas são narrativas que, assim como as fábulas que nós contamos para as nossas crianças, que tem um fundo de moral, toda a fábula que a gente conta para uma criança tem lá uma moral da história. As parábolas também têm esta semelhança. São histórias contadas com o fim de extrairmos um valor moral por trás dela. Como as parábolas são narrativas do maior mestre que a humanidade já tem conhecimento, que é Jesus Cristo, nós precisamos analisar cada uma das parábolas buscando manter as características desse ser fenomenal que é o Cristo, do seu amor, da sua transparência, do seu estado evolutivo espiritual, entendendo também que ele tinha um conhecimento muito grande sobre como funciona o universo, E, portanto, ele buscou, dentro do meio onde ele vivia, da realidade daquelas pessoas, transmitir esses conhecimentos por meio de comparações e alegorias. Quando nós falamos de comparações e alegorias, nós estamos falando da construção de mapas mentais, de forma que as pessoas que ouviram aquelas histórias ou que virão a ouvi-las não as esqueçam, porque cria-se quadros mentais. E esses quadros mentais fazem com que as pessoas consigam assimilar o conteúdo que foi transmitido a elas. Então, quando a gente faz a leitura de uma parábola, é importante que a gente analise a parábola por alguns aspectos. Eu costumo diferenciar, por exemplo, a compreensão da interpretação. Na compreensão, você vai ler aquilo que está escrito. Quando os apóstolos escreveram as parábolas, eles diziam, por exemplo, e Jesus disse assim, E Jesus, narrando uma parábola ou contando uma parábola, disse isto. Perceba que aqui a gente não tem muito o que discutir, porque trata-se apenas de compreensão, ou seja, está ali escrito. É simplesmente você ler e perceber que a informação está no texto. No entanto, como as parábolas de Jesus Cristo são alegorias, é preciso que a gente vá além dessa compreensão, que a gente busque a interpretação. E a interpretação de um texto depende muito do nível intelectual, de conhecimento de mundo que a pessoa tenha, da capacidade de leitura também. Então, nas parábolas, a gente vai encontrar algumas limitações na interpretação de acordo com o nosso nível intelectual e espiritual. Se você é uma pessoa que já está num nível mais elevado, a tendência é que você veja coisas que eu, que ainda estou num processo de autodesenvolvimento, não perceba. Da mesma sorte que alguém que está no nível atrás do meu não perceba com os olhos que eu tenho percebido. O Espiritismo, por sua vez, ele vem trazendo para nós uma claridade sobre as parábolas de Jesus Cristo. No entanto, ainda que o Espiritismo traga estas verdades de uma forma mais clara quanto for possível, nem todo mundo ainda está apto a compreendê-las. E então, vou reforçar, é importante que você busque interpretar as parábolas de acordo com o nível espiritual e intelectual que você tem no momento. Mas, claro, existe algo que é fundamental. Você não pode excluir dessas parábolas as verdades por trás dela, tá? Então, mesmo que você ainda não consiga percebê-las, não as exclua. Procure ver as parábolas também com os olhos espirituais, quando é possível, e não com os olhos materiais. No Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, tem uma passagem, lá no capítulo 18, item 2, na parte final do primeiro parágrafo, diz assim: as parábolas, diz ele, sem dúvida, são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam
dos limites do verossímil. O que é o limite do verossímil? É o limite da verdade. Então a gente não pode deixar de buscar dentro das parábolas de Jesus Cristo a verdade que ele quis transmitir para nós. Como as parábolas são em si narrativas, né, com fins de transmitir verdades indispensáveis, com fins de contribuir para a evolução da humanidade, tanto de 2000 anos atrás, quando ele aqui estava, quanto a nossa, que nesse momento estamos estudando sobre esses assuntos ainda, é importante que a gente analise essas parábolas, além do sentido de compreensão e interpretação, que nós busquemos dentro dessas parábolas alguns elementos que contribuam para essa interpretação. Por exemplo, quem é Deus dentro da parábola? Quem é Jesus? Quem somos nós, o homem? Não é? O que significa a semente? O que significa o reino dos céus? Claro que algumas passagens nós já temos de uma forma bem mais clara o significado de cada um, outros não, mas ainda assim é importante sempre investigá-las, buscando observar cada figura dentro dessas parábolas e principalmente tentar identificar qual é a ação que Jesus Cristo deseja que você execute quando ele lhe transmite essa lição, quando ele lhe transmite esta mensagem. Porque por trás de tudo que ele disse, tinha uma ação que ele desejava que nós fizéssemos. Há alguma coisa que ele está dizendo para a gente fazer, e é isso que a gente tem que buscar também. Então, essa é a minha dica para vocês, né? Comecem sempre observando quem são os personagens, qual a ação que Jesus quer transmitir e não fugir da verdade. Assim sendo, por exemplo, se a gente pegar algumas parábolas, nós vamos encontrar Deus como semeador, como Senhor, como dono, como proprietário. Nós vamos encontrar o homem como seara, como colheita, como humanidade e entre outros aspectos, a semente, que pode ser o evangelho, que pode ser a palavra de Deus, eu já consigo compreender como sendo, por exemplo, a centelha divina. Então depende muito do nível evolutivo de cada um para que a gente compreenda de fato o que há por trás das parábolas. Eu separei algumas parábolas, não vou ler porque são longas, outras são curtas, mas ainda assim demanda tempo. Cada parábola em si, por si só, é uma palestra. E como essa palestra tem por fim falar de Jesus e das suas parábolas, né, que ele transmitia ensinamentos dentro de cada uma dessas parábolas, eu selecionei algumas, vou fazer uns breves comentários. Lembrando que eu estou fazendo os comentários das parábolas baseado no meu conhecimento e entendimento, de acordo com a doutrina espírita, mas que eu ainda estou também no processo de evolução, que, portanto, eu ainda vejo algumas coisas da forma que não são totalmente claras ainda para algumas pessoas, e de sorte que possa ser que outras vejam isso como uma forma mais evoluída. Depende muito, como eu disse antes, do estado evolutivo de cada um. Na parábola do semeador, nós vamos ter algumas figuras importantes, né? O homem que saiu a semear. Semeou aquela semente, na primeira terra foi pisada, na terra foi pisada, a árvore comeu. Depois, numa terra onde havia muitas pedras, né? Dependendo da tradução, a gente vai perceber que ele fala de umidade ou de profundidade e que por isso a semente não germinou. Vai falar da terceira semente que foi lançada numa terra boa e que aquela semente cresceu e deu fruto 100 por 1 e assim por diante. Então a gente vai pensar quem é esse semeador. Do ponto de vista espiritual, esse semeador só pode ser quem? Deus, não é? Que é aquele que tem um poder de criar, de construir. E essa terra pode significar o estado de consciência ou o estado de elevação moral e espiritual do homem. Na primeira era uma terra rasa. A segunda era uma terra rasa que ainda continha pedras. Na terceira já era um terreno propício para que a semente, que pode ser considerada aqui como o evangelho, que pode ser considerada aqui como a palavra de Deus, ou ainda como a centelha divina, que simplesmente germinou, brotou, cresceu e se desenvolveu. E a outra parábola é a parábola do joio. Na parábola do joio nós temos um semeador que semeou uma boa semente e que durante a noite veio o inimigo e semeou uma semente ruim no meio. Quando perceberam, foram perguntar para ele, ele disse o quê? Deixa que as duas cresçam juntos. Na hora certa a gente separa o joio do trigo. Na hora da colheita a gente vai fazer isso. O que a gente vai perceber aqui? Que o inimigo não é o outro. Há uma doutrina, uns dogmas, na verdade, em que as pessoas instituem
a responsabilidade da nossa evolução, dos nossos sofrimentos, enfim, de tudo, ao inimigo, e sempre esse inimigo é o outro. Para os espíritas, ou aqueles da filosofia que acreditam em reencarnação, em vida após morte, na existência de espíritos, por vezes o inimigo é o coitado do desencarnado, que às vezes é só um infeliz que está lá gritando, pedindo socorro, mas que a gente vê como inimigo. Quando, na verdade, nós podemos observar que o inimigo do homem é o próprio homem. É ele mesmo que, por vezes, agarrados a crenças, às limitações, ao próprio ego, que é um outro perigo considerável para o ser humano, acaba que, por não perceber os danos que tem causado a si mesmo, então vai colocar a culpa dentro do outro homem. Então é interessante que a gente reflita que quando ele diz que veio o homem inimigo, ele não disse um homem inimigo, veio o homem inimigo, né? Quem é esse homem inimigo? Somos nós que somos inimigos de nós mesmos, que fechamos nossos olhos para a verdade, que nos recusamos a evoluir por medo da evolução, por ignorância, por comodismo, porque é mais fácil estar aqui onde estamos agora, né, paralisados, porque evoluir realmente é um processo complicado, você precisa de fato abdicar de algumas coisas. Porém, quando você desenvolve o seu entendimento e começa a perceber que, na verdade, o processo de evolução é um processo de caminho para a felicidade, todas as coisas mudam. Mas enquanto estamos com os olhos fechados, vendados, a percepção que temos é realmente esta. E Jesus já disse diversas vezes, né, que o homem estava com os olhos fechados, os ouvidos tapados e o coração endurecido. E ainda hoje, 2000 anos depois da sua vinda, nós conseguimos perceber que muitos homens encontram-se exatamente nesse estado de ignorância espiritual, moral e intelectual, de sorte que não evoluíram. E separei também a parábola do grão de mostarda, né? Que ele diz que é a menor das sementes, mas que acaba se tornando uma árvore muito grande, onde vêm as aves dos céus pousar nela, inclusive se alimentarem. O que a gente vai perceber aqui? Que o reino dos céus, né? Esse reino dos céus é o quê? Pode ser o nosso estado de consciência, da mesma forma que pode ser a vida no plano espiritual. E é importante a gente salientar que o crescimento dessa semente requer que seja feito alguns trabalhos, né? Que seja feito o quê? O trabalho da evolução, a autoconscientização, o estudo, o aprimoramento, a reforma íntima, que são fatores fundamentais para que a gente, de fato, consiga desenvolver. Tem algo que eu não posso deixar de sinalizar aqui. Nas parábolas de Jesus Cristo, nós percebemos algumas lições fundamentais. Por exemplo, o livre-arbítrio, as leis universais, especialmente a lei de retorno. A gente consegue perceber também um pouco sobre aquilo que chamam de karma e de dharma, né? Entre outros aspectos. Mas eu gostaria de focar na lei do retorno, ou na lei de ação e reação, e no livre-arbítrio, que é muito comum que a gente perceba. Então, quando ele falou, por exemplo, na parábola do joio, que o homem mau veio e semeou, a gente vai ver ali que tem uma consequência. Uma ação gerou uma reação. E quem foi que gerou essa ação? O próprio homem, quando cometeu uma ação, um ato que não era da vontade de Deus, que, de uma certa forma, semeou em si mesmo o próprio mal. Porque Deus não criou o mal, Deus não instituiu o mal, Deus só criou o bem. O homem que na sua ignorância, que na sua prepotência, é que acaba abdicando-se do bem, porque o mal é nada mais do que a ausência do bem. Então, na parábola do grão de mostarda, a gente pode perceber ainda de acordo com os conhecimentos da doutrina espírita, né, o reino dos céus também como sendo o estado da alma, né, o estado de consciência desse ser. De que forma que esse ser está para que ele consiga transformar-se numa árvore tão grande, tão bela, a ponto de dar frutos. E quem são essas aves que se alimentam desses frutos, dessa árvore? Essas aves que vêm do céu se alimentarem dessa árvore são os outros espíritos, são os nossos irmãos que, ainda não tendo a mesma claridade que a gente tem, né, ou que espíritos mais elevados têm, acabam buscando nesses espíritos uma forma de se alimentarem, de também se desenvolverem e, por assim, evoluírem. Há outras duas parábolas também que são cruciais para a gente falar um pouco, que são a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. As duas têm um sentido muito, muito próximo, né, nomeada por apóstolos diferentes, mas ela vem trazendo para a gente dois aspectos importantes, né?
a cegueira espiritual, né, o apego ao materialismo, a necessidade da gente se despir do materialismo e a necessidade de enxergar o plano espiritual como sendo o verdadeiro tesouro. Por muito tempo, eu particularmente entendi que esse tesouro escondido era basicamente o homem egoísta que achava algo valioso e escondia do outro, que não pode deixar de ser uma verdade dependendo do estágio evolutivo do homem. Mas hoje eu compreendo que esse tesouro escondido, da forma como ele transmitiu, e a gente precisa entender também que com as traduções perderam-se algumas palavras perderam o sentido, ou algumas traduções acabam sendo um tanto quanto mais diferenciadas. Hoje eu já consigo compreender que esse reino dos céus, né, é a vida espiritual, e que esse homem que descobriu esse reino dos céus, essa vida espiritual, que ele foi buscar meios para conquistar esse reino, para ter esse reino para si. E aí ele teve que abdicar-se de tudo e gerar um esforço em torno daquilo ali. Estudar, fazer reforma íntima, procurar fazer o evangelho, se auto-observar, né? Buscar meios que façam com que ele conquiste uma evolução espiritual. Claro que, no entendimento que nós temos da massa, né, principalmente das religiões cercadas de dogmas, é que se trata de um ocultismo, de mistérios ocultos aos homens, quando na verdade o ocultismo não existe, né? O que é oculto é aquilo que o homem ainda não teve acesso, ainda não descobriu. E nós, de acordo com a doutrina espírita, já sabemos que aquilo que ainda não sabemos, que ainda não tomamos conhecimento, é porque não temos ainda a capacidade intelectual e espiritual para sabê-la. Mas que a partir do momento que estamos aptos, não existe mistério, não existe ocultismo. E dentro dessas duas parábolas, eu gostaria de fazer uma alusão à escala de Maslow, ou pirâmide de Maslow, como vocês preferirem. Maslow foi um psicólogo norte-americano que ele tratou das necessidades humanas. E eu estudando, achei muito interessante a forma como ele coloca e consigo ver dentro das parábolas de Jesus Cristo algumas coisas que Maslow sinalizou. Por exemplo, quando a gente tem uma pirâmide, a visão que nós temos é essa aqui, a base da pirâmide e a unificação dos 2 pontos. E 3 pontos, né? Nessa base da pirâmide, nós temos a massa da sociedade. Somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e nós temos na base dessa pirâmide uma massa de pessoas que ainda se encontram em busca de coisas, das necessidades básicas. Ter o que comer, ter trabalho, entre outras coisas que encerram estas necessidades. No nível um pouco mais acima, ele trata das pessoas que estão em busca de segurança, casa, carro, apartamento, relacionamento. Mais acima, ele trata do grupo do poder, que são aquelas pessoas que já conseguiram, que está no nível 2, e que agora estão ali mais, digamos que de uma forma mais estabilizadas. Porém, essas pessoas do grupo de poder, que nós percebemos, e vamos encontrá-las dentro das parábolas de Jesus Cristo, são aquelas pessoas que, por vezes, conseguiram toda essa estabilidade, essa segurança, mas que não estão preocupadas com a vida espiritual. Mais acima, há um pequeno grupo que está destinado àqueles do autodesenvolvimento, que são as pessoas que já estão conscientes, né, de que precisam se elevar como seres, descobrir de fato quem são, de onde vieram, para onde vão. E na ponta da pirâmide, há aqueles que Maslow diz que são os autorrealizados. E de acordo com os estudos da mecânica quântica, nós vamos perceber que os autorrealizados são aqueles que, de fato, se unificaram a Deus. E aí a gente vai encontrar figuras como Jesus Cristo, como Buda, Mahatma Gandhi, ou seja, um número muito pequeno de pessoas que chegaram nesta ponta da pirâmide, que são as pessoas que se unificaram a Deus. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nos ensinamentos de Jesus Cristo, a gente vai ver, muitas vezes, que ele vai trazer para a gente a lição de que é mais importante para nós a ponta da pirâmide do que a sua base. E nós estamos apegados exatamente na base, no desespero, na dor, no sofrimento, porque não estamos conseguindo chegar lá na ponta da pirâmide e não estamos conseguindo chegar na ponta da pirâmide exatamente por causa dos pesos que há em todas as bases. E é interessante sinalizar também que ele deixa bem claro que quando a gente chega na ponta da pirâmide, todos os problemas que estão na base se dissolvem. A gente só precisa se preocupar com a nossa vida espiritual, com a nossa evolução espiritual, que todas as outras coisas à nossa volta começam a acontecer de fato.
E para saber se dá certo ou não é só testar. Nessas duas parábolas, do tesouro escondido e da pérola, a gente pode encontrar também a questão da transformação espiritual, da consciência espiritual, que é um outro aspecto que a doutrina espírita vem apontando para a gente. A partir do momento que a gente foca nessa elevação espiritual, a gente começa a perceber as coisas com outros olhos. A parábola da vinha, que vai narrar um senhor, né, um proprietário, que tem traduções diferentes, que saiu a procurar trabalhadores. E aí, na primeira hora, ele captou um grupo, ofereceu um salário, colocou para trabalhar, foi na terceira hora e assim por diante, colocando as pessoas para trabalharem na sua vinha. E no final da tarde, ele foi acertar a conta com todo mundo. O que acontece? Aqueles que começaram a trabalhar primeiro não ficaram satisfeitos porque os últimos a trabalhar receberam a mesma quantidade. Aqui a gente tem que entender que Deus não faz acepção. Deus não escolhe as pessoas porque começaram a trabalhar 100 anos atrás ou porque estão começando a trabalhar agora. O que ele olha é exatamente o empenho e o esforço que a pessoa faz para conquistar a sua evolução. Tanto que ele dá oportunidades iguais para todos nós. E é importante a gente entender também que hoje os trabalhadores da última hora estão classificados de uma forma muito nítida, principalmente dentro da doutrina espírita, como os espíritas, que são aqueles que estão agora, depois de mais ou menos 150 anos aí, né, de doutrina espírita, tendo essa oportunidade de trabalhar em si, de fato, porque até então a gente via médiuns desorientados em formação, fazendo uso dessa mediunidade de qualquer forma, não que hoje ainda não existam, porque existem ainda muitos médiuns fazendo uso inadequado daqueles dons que Deus os deu, mas a gente já percebe que com a doutrina espírita as pessoas conseguiram se harmonizar em matéria de conhecimento, de desenvolvimento, de uma forma que são hoje esses trabalhadores, né, já conscientes do papel que têm, que estão executando um trabalho diferenciado. E o Espiritismo ele veio de fato para mudar a história da humanidade. A gente consegue perceber que no meio espírita, né, onde há prática, conhecimento da doutrina espírita, a tendência é que a humanidade seja mais harmoniosa, que as pessoas sejam mais harmoniosas, mais caridosas, porque o Espiritismo traz pra gente essa percepção, esse conceito. Então a gente vai perceber na parábola da vinha que os trabalhadores da última hora são os espíritos, ou melhor, os espíritas, não é? E é interessante também, tem um outro aspecto apontado por livros espíritas, que no período, a primeira leva de trabalhadores estão marcadas pelos profetas, como Moisés, por exemplo, né? E os outros que sucederam. Vem depois um outro grupo também, que aí a gente pode considerar entre os quais os apóstolos, entre tantos outros, que foram convidados para fazer esse trabalho. E por fim vem o Espiritismo, que vem trazendo aí uma claridade e os seus trabalhadores, né, aqueles que estão de fato estudando, se aprimorando, como esses trabalhadores do momento. Inclusive, não podemos esquecer dos espíritos que estão em todo o mundo manifestando, transmitindo conhecimento, levando a palavra de Jesus, né, de diversas formas, para que a humanidade compreenda de fato quais os seus ensinamentos e o que vai acontecer conosco a partir do momento que a gente sai do plano material para o plano espiritual. Uma outra parábola que eu coloquei para tratarmos das exortações morais das parábolas de Jesus foi a parábola das bodas, né? Nessa daqui a gente vai perceber também que houve um chamado de um povo, o Senhor, que nesse caso a gente pode considerar como Deus, né? E ali para comemorar o festim, o casamento, celebrar o casamento, a união do seu filho, ele convida um grupo de pessoas a participar daquela festa. E aí a doutrina espírita vai apontar como os hebreus, os primeiros convidados, né? Os judeus também, como os outros convidados, e assim sucessivamente. E o que a doutrina espírita coloca pra gente? Que nem os hebreus, nem os judeus compreenderam os mandamentos de Jesus Cristo, os mandamentos de Deus, que foram trazidos a princípio por Moisés, depois ratificados por Jesus Cristo, e sendo assim, muitos acham que por estarem vestidos, por serem pomposos, por terem condições financeiras, entre outras coisas, podem entrar no reino dos céus, quando na verdade a lógica não é essa. E as religiões
comuns, né? As religiões com vínculo ou com a intenção de manipular as pessoas e vinculadas ao poder político também, tanto no passado quanto no presente, elas trazem muitos dogmas de forma que as pessoas acabam não conseguindo perceber, por exemplo, a necessidade dessa evolução espiritual e o sentido dessas vestes nupciais. Porque a gente não vai ao casamento vestido como a gente vai à feira. Na feira você pode ir de qualquer forma, de chinelo, de shortinho, de camiseta, mas no casamento você tem que se vestir adequadamente. E aí Jesus chama a nossa atenção aqui para o fato da gente compreender que, para a gente adentrar no reino dos céus, a gente precisa estar vestido adequadamente. E aqui não é o tamanho da sua roupa física, não é o tamanho da manga da minha blusa, não é o tamanho do seu short que vai fazer necessariamente a diferença. Mas sim a forma como você está vestido por dentro. Se você é uma pessoa que desenvolveu intelectualmente, espiritualmente, que aprendeu a amar, que aprendeu a ser caridoso, que entendeu os mandamentos de Deus e que vem cumprindo-os. Sem aquela roupagem, por exemplo, do jovem rico, que quando Jesus diz, por exemplo, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, que ele simplesmente desiste de seguir Jesus Cristo, porque para ele, a veste que ele tinha era uma veste carregada de apego, estava muito sobrecarregado, ele não conseguiu soltar, ele não conseguiu deixar. Então essa veste nupcial, essas vestes nupciais mesmo, dizem respeito o quê? À obediência à lei divina, à nossa evolução espiritual, ao nosso trabalhar o nosso próprio ego, né? A nossa reforma íntima, que é a roupagem que interessa a Deus sobre nós. Deus não está interessado no que você veste fisicamente. Claro que isso, quando a gente se eleva, quando a gente consegue se conectar com Deus, a gente entende que determinadas roupas não combinam mais com a gente. Mas essa não é uma exigência de Deus. Ele sabe que isso é uma consequência da nossa evolução espiritual. Que o que Ele quer de nós, da nossa vestimenta de fato, é da nossa reforma íntima, do nosso interior, do nosso crescimento espiritual. Nas parábolas dos bons servos e dos maus servos, nós vamos perceber aqueles que deixaram de cumprir os seus mandamentos e aqueles que cumpriram as suas obrigações. Então, nós vamos perceber aqui a questão do livre-arbítrio. Deus, quando nos criou, Ele deu livre-arbítrio para nós. A gente escolhe o que fazer das nossas vidas, mas a gente não pode esquecer nunca que tudo que a gente faz tem uma consequência, que toda ação gera uma reação. Assim, a gente vai perceber também esse mesmo entendimento dentro das parábolas das virgens prudentes e das imprudentes. 10 virgens, 5 saem com o candeeiro, né, com suas lâmpadas e com o azeite para manter as luzes acesas. Outras 5 simplesmente saem desvaiadas por aí, somente com aquele azeite que estava na lâmpada e ao encontro desse famoso noivo. Quando chega a hora, o que acontece? A luz delas se apaga, as outras, como eram prudentes, estavam abastecidas, conseguiram manter a luz delas mesmas acesas, encontraram com o noivo. Já elas 5 que não estavam, perderam a oportunidade. Qual o entendimento que a gente pode extrair aqui? O que a gente pode puxar dessa parábola? A vigilância, o orai e vigiai. Vigiai a sua própria vida, não a vida do outro. A importância do autodesenvolvimento, do autoconhecimento. Saber quem você é, para onde você vai, por que você está aqui, não é? Quais são os desejos de Deus para a sua vida. Entender que você é uma centelha divina e, como tal, você tem por obrigação que brilhar, que se iluminar constantemente e não o contrário. Buscar o seu desenvolvimento constantemente, para que quando chegar o momento que a gente pode entender como o momento do desencarne, por exemplo, porque enquanto a gente está na vida aqui e estamos pensando que tudo se acaba aqui, é uma coisa. No entanto, quando nós desencarnamos e nos deparamos com o plano espiritual, a realidade é totalmente diferente, porque no mundo espiritual as coisas se desnudam. Não há mais o peso desse envoltório carnal que impede que a gente tenha acesso a quem somos nós de verdade. Então é importante que a gente busque ser prudente aqui e agora, buscando a nossa evolução, buscando o nosso autoconhecimento, entendendo as lições de Jesus Cristo, buscando a sua moral e praticando. Na parábola da figueira seca ou da figueira que secou-se, depende muito das traduções, de como vocês podem encontrar nos evangelhos, a gente vai encontrar a questão do ego.
né? O que tinha naquela figueira? Uma árvore pomposa, com muitas folhas verdes, mas que não gerava frutos. E aqui nós podemos perceber a religiosidade, os dogmas, as instituições que não têm utilidade nenhuma. E nós vemos constantemente instituições muito ricas, e principalmente as religiosas, mas que não têm um fim por si de contribuir para a evolução da humanidade. Então, o que acontece com essas pessoas que estão por trás dessas religiões? Com certeza, elas responderão de uma forma severa diante das leis divinas, porque Deus não deixa passar tudo isso, né? Porque são religiões, são líderes religiosos pomposos, que estão preocupados apenas em mostrar beleza externa, mas que não conseguem dar bons frutos, que não conseguem transmitir o conhecimento de Jesus Cristo, as palavras de Jesus Cristo da forma que deve ser, que não conseguem de igual forma contribuir para a sociedade, seja contribuindo para aqueles que estão na miséria, passando fome e necessidade, seja levando uma palavra desprovida desses dogmas e dessas limitações que impedem o próprio homem de evoluir. E aí, eu reforço aqui aquilo que eu falei na teoria de Maslow, né? Lá no terceiro degrau, onde estão a massa do poder, que é um grupo menor, mas que controla muitas vezes nossas vidas, e a gente percebe isso nitidamente, e que é um grupo que não tem utilidade nenhuma para a sociedade, a não ser para humilhar, maltratar, explorar, escravizar, entre outras coisas. Não estou dizendo que todos são assim, porque a gente sabe que existem pessoas com poder aquisitivo e que de fato compreenderam que estão a serviço de Deus, que os recursos que Deus colocou nas suas mãos têm por fim fazer com que a humanidade desenvolva. Mas nós percebemos também que há o contrário, e há muito mais no sentido contrário do que no sentido do bem, daquilo que Deus confiou. Na parábola do bom samaritano, nós vamos encontrar outro aspecto ligado à religiosidade e à questão do amor ao próximo. Quando Jesus diz que desceu o sacerdote, depois o levita, que o levita, para quem não sabe, era aquele que louvava, que cantava naqueles tempos, e o samaritano, Jesus quer mostrar pra gente exatamente que não adianta ser um religioso, não adianta frequentar a dominação X ou Y ou Z. Principalmente a gente precisa lembrar que Jesus ele não criou religião nenhuma, ele não fundou nenhuma instituição religiosa. Então Jesus quer dizer pra gente o quê? Que o mais importante do que você ter uma religião é você ter amor ao próximo. É você ser capaz de amar e cuidar do outro, entender as suas dores quando o outro precisa desse cuidado. Na parábola do filho pródigo, que é a minha parábola favorita, nós vamos encontrar alguns aspectos fundamentais, entre os quais, de acordo com os estudos da doutrina espírita, a imutabilidade de Deus, a lei de causalidade de causa e efeito, né? O livre-arbítrio e a evolução espiritual individual. Eu amo essa parábola porque ela traduz um sentido muito amplo de praticamente todas as outras. E quando ele fala da imutabilidade de Deus, aquele filho que pediu a herança, saiu de casa, foi esbanjar, fez tudo o que podia, usando de forma equivocada o seu livre-arbítrio, e depois foi pego pelas leis universais, que são iguais para todos e que são, de fato, colocadas em ação, não tem para onde você correr. Uma vez que se você gera uma ação, uma reação vai acontecer para você, não tenha dúvida disso. Então esse filho, ele sai, depois de um tempo que ele esbanja tudo, gasta tudo, se vê na pobreza, trabalhando, a ponto de ter que comer comida dos porcos, como a gente percebe em algumas traduções. Ele volta para casa, o que acontece? O pai simplesmente abraça e faz uma festa. A imutabilidade de Deus quer dizer o quê? Que Deus não deixa de nos amar. Que Deus não vai deixar que a gente sofra as consequências dos nossos atos, porque Ele deu livre-arbítrio, mas que Deus ele não abre mão da gente, Ele não desiste de nenhum de nós. Ele está ali constantemente disposto a abraçar e a amar aquele que se arrepende e busca a sua evolução, que é individual, e que por vezes nós entendemos como salvação, né, como tradicionalmente se transmite. Então, essa salvação, esse autoconhecimento, esse desenvolvimento é algo que é individual. A gente pode transmitir conhecimentos coletivos e as pessoas escolhem se elas evoluem ou não. Cada um evolui no seu passo, no seu momento, de acordo com a sua predisposição para tal. Na parábola
parábola do fariseu versus o publicano, Jesus Cristo aponta para nós a questão da humildade, né? De tratar o outro com dignidade, de ser caridoso, de ser gentil. Quando o fariseu diz que eu sou, né, eu agradeço porque eu não sou mais ladrão, eu não sou mais isso, eu não sou mais aquilo, e o publicano diz, Senhor, perdoa-me, porque eu sou fraco, eu sou humilde, eu sou um miserável. O que esse publicano está fazendo? Reconhecendo as suas falhas, as suas limitações, trabalhando o seu ego, ao passo que o fariseu está engrandecendo e inflamando o ego, ou seja, está se mantendo estático no processo evolutivo, e o publicano fazendo o quê? Evoluindo, porque está reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo as necessidades que ele tem de Deus, reconhecendo que sem Deus ele não é nada, que é algo que nós precisamos também colocar nas nossas vidas em prática. Quem somos nós sem Deus? A gente pode até pensar porque somos capazes de andar, de fazer uma coisa, de ter força física para determinadas coisas, de aprendermos alguns conhecimentos, mas nós sabemos que nós não somos nada sem Deus. Que a nossa essência, até porque nós somos parte dele, e Deus não é um ser à parte, Deus é um ser que está em nós, a nossa essência é basicamente ele, e que sem ele nós não somos nada. Então, na parábola do fariseu e do publicano, a gente percebe o quê? A necessidade de desenvolver a humildade, de reconhecer Deus como sendo a nossa base. A outra parábola que chama a atenção também é a do rico versus Lázaro, que aqui a gente encontra mais uma vez alguns dos traços da escala de Maslow, onde a gente vai ver que algumas pessoas estão utilizando-se daquilo que Deus emprestou, que Deus confiou, e que fizeram pacto, né, que assumiram responsabilidades lá no plano espiritual, de que viriam, que seriam assim e que fariam da forma diferente, e que quando chega aqui não conseguem realizar. E aí a doutrina espírita, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar mais ou menos o quê? Que a riqueza não é uma prova em si para o homem, mas as atitudes do homem. Porque se a riqueza fosse uma prova que viesse a destruir o homem, Deus não teria colocado na mão do homem, senão Deus seria injusto. Como assim? Deus já sabia que a riqueza ia destruir aquele homem, vai pegar e vai condicionar a uma criatura que é sua, que ele ama, aquela riqueza. Deus confiou a riqueza de acordo com o compromisso que o homem fez, né? E cabe ao homem entender esse princípio de que se a riqueza é uma tentação, com certeza é, e o Evangelho segundo o Espiritismo diz isso pra gente, nós não temos dúvida de que a riqueza é uma tentação muito, muito mais perigosa do que a pobreza, porque traz todas as possibilidades de você se desviar, mas é importante o homem estar ciente de que ele tem livre-arbítrio, ele tem escolha, ele pode escolher se ele vai por ali ou se ele vai por aqui. Sempre há uma opção. E por vezes, com ego inflamado, né, falta de amor próprio, porque amar o outro a gente sabe que é complicado, mas não amar a si é muito mais complicado ainda. Então a falta de amor próprio é um processo que faz com que esse homem torne-se avaro, sovina, que usa esse dinheiro para prejudicar o outro, ao invés de contribuir para a melhoria da humanidade, entre tantos outros aspectos. Então Deus não condicionou a riqueza ao homem para a destruição do homem, mas para que o homem utilizasse do seu livre-arbítrio e escolhesse o que ele queria fazer da vida. E, de certo, o homem que ele é mau na riqueza, ele também seria mau na pobreza. Porque o que determina o caráter do homem não é a quantidade de dinheiro que ele tem, mas sim aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que ele desenvolve dentro do seu próprio ser. E aqui a gente vai ver que Lázaro, por ser humilde, tinha uma possibilidade maior de conseguir adentrar esse reino dos céus. E a parábola mostra isso, né? Que chega um momento que Lázaro chega do outro lado e é abraçado, por exemplo, por Abraão, né? Ao passo que o rico olha lá do lado infernal. E é interessante a gente colocar aqui que esse inferno é o estado de consciência. Porque a gente sabe que o inferno na prática não existe. Mas é o estado de consciência, o arrependimento. Se eu pudesse ter feito diferente, se eu tivesse feito diferente. Quando estava aqui, encarnado, e teve possibilidades, não o fez. Mas quando desencarnou, que
caiu o véu, que conseguiu perceber toda a realidade, o compromisso que tinha firmado com Deus e que não cumpriu, então entrou num processo de desespero. E aí vem o sofrimento. Ao passo que aquele que tinha sofrido aqui consegue estar no local de nível espiritual mais elevado, porque no seu sofrimento ele soube sofrer. É o bem sofrer, como o Evangelho segundo o Espiritismo fala pra gente, né? Não murmurar, não maldizer, entender por que está passando por aquele sofrimento, ver o sofrimento como uma possibilidade de evoluir. Não estou dizendo, gente, que é fácil, porque não é, porque eu sei bem que não é, que eu passei por experiências e ainda vivo algumas bastante complicadas, e que, assim, chega um momento que a gente só falta surtar, porque a gente realmente é humano e estamos dentro das nossas limitações. Mas é importante a gente se conscientizar disso, de que as dores, os sofrimentos têm um porquê. E que não é Deus testando a gente, mas sim a gente tendo a oportunidade de se aprimorar e de se desenvolver a partir dos compromissos que nós firmamos e também de limparmos aquilo que nós deixamos para trás, as maldades que nós fizemos para com os nossos irmãos em outro tempo e que hoje, graças a Deus, pelo o véu do esquecimento temporário, que é enquanto dura aqui a encarnação, nós não temos essa percepção. Porém, quando a gente começa a evoluir, a gente começa a descobrir, né, que todo sofrimento tem um fundo. Essa dor, esse sofrimento tem uma causa. E é isso que essa parábola mostra pra gente. Quando você está na bonança, é preciso que você olhe para quem está na miséria, para que no momento de chegar no plano espiritual, você não se encontre no sentido contrário. Porque no plano espiritual as dores são muito maiores do que aqui no corpo físico. Não tenha dúvida disso. Para a gente finalizar, a parábola do credor incompassivo, que trata da misericórdia, do perdão, dos 70 vezes 7, né? E da questão da escravidão. Quando ele fala da parábola do credor incompassivo, um senhor tinha uma pessoa para quem eu devia, né? Chama ele e diz: paga o que me deve, eu vou encerrar tu e tua família no cárcere. E ele desesperadamente pede compaixão. Aquele senhor tem compaixão dele. Ele vai. No caminho ele encontra alguém que estava com dívida dele. O que ele faz? Faz com aquele que deve a ele o que havia perdoado a ele, deixou de fazer por ter dado a ele o crédito, né? Por ter perdoado, por ter entendido que ele estava numa situação delicada, mas a gente não vê isso no nosso dia a dia. O que a gente vê são pessoas constantemente que, quando estão com dor, querem ser ajudadas. Mas quando a dor é do outro, aí a história é totalmente diferente. Principalmente quando o assunto é dinheiro. Parece que perdemos totalmente a razão e esquecemos que dinheiro é uma energia neutra, que o dinheiro ele não causa mal a ninguém. São as nossas atitudes que o fazem. Então, na parábola do credor, nós vamos ver a falta de misericórdia do credor incompassivo para com outro sujeito que tinha dívida com ele, né? Que deixou de exercer o amor, a caridade para aquele sujeito da mesma forma que ele recebeu. E aí a gente pode entender o primeiro senhor que havia abordado ele para cobrar dívida como Deus, sendo aquele que vem cobrar de nós aquilo que nós devemos, os compromissos que nós fazemos e não cumprimos. E aí, Deus dá moratórias. As reencarnações estão aí para provar, né, que Deus dá possibilidades e oportunidades. Perdoa Deus e Deus dá possibilidades. Mas quando é o nosso irmão, a gente não perdoa. Nós não conseguimos, não somos capazes de perdoar aos nossos semelhantes. E essa é uma verdade que Jesus apresenta a nós, inclusive no Evangelho, no Pai Nosso, quando ele diz perdoar aos seus inimigos, né? Perdoa as minhas ofensas para que eu perdoe os meus inimigos. E a gente não faz isso na prática. Na prática, nós queremos o perdão, nós queremos ser favorecidos, mas nós não queremos favorecer. Esquecemos que é importante passar adiante o bem que a gente recebe. Quando Jesus disse para um dos seus discípulos que era importante a gente perdoar até 70 vezes 7 cada falha dos nossos irmãos. Que é importante a gente não submeter os nossos irmãos àquilo que a gente não quer passar. E que nós fazemos constantemente por invigilância e por não amar aos nossos próximos, principalmente aos nossos inimigos também, que é a quem ainda desejamos ou praticamos o mal de uma forma ou de outra. E para a gente finalizar hoje, eu quero
finalizar falando sobre a parábola dos talentos, que é um senhor que, indo viajar, confia a 3 de seus servos talentos de acordo com a capacidade de cada um. A um ele confiou 5 talentos, a outro 3 e ao outro 1 talento. Viaja, aquele que recebeu 5 vai trabalhar com aqueles 5, desenvolve seus talentos lá, né, suas habilidades, consegue mais 5. Da mesma forma, o que recebeu 3 consegue mais 3. Porém, aquele que recebeu 1 talento, simplesmente pega aquele talento e enterra. Quando o senhor volta, cada um vai prestar a sua conta. O que recebeu 5 diz: olha, trabalhei e consegui mais 5. Bom servo. O que recebeu 3, trabalhei e consegui mais 3. Bom servo, servo bom e fiel. Mas o que recebeu 1, senhor, como eu sei que o senhor ceifa onde não planta, eu preferi guardar na terra. Aqui está o talento que me confiaste. E ele diz: mau servo, você sabia que eu colho onde não planto? Por que não colocou o meu talento no banco para que eu colhesse com juros e multas? E aí, juros, né, gente? E aí a gente entende o quê? Que por vezes nós estamos recebendo talentos diversos e não estamos fazendo proveito dos talentos que nós recebemos, das nossas capacidades intelectuais, entre tantas outras. Por exemplo, mediunidade. Algumas pessoas que têm mediunidade fantástica, mas que guardam isso para si, que não contribuem para a evolução da humanidade, visto que a mediunidade não é um fenômeno exclusivo para aquele ser que a recebeu, mas para que ele contribua para a melhoria própria e também do próximo, para que ele desenvolva o trabalho na seara de Deus e contribua para a evolução da humanidade. E a gente vê muitos se negando a isso. Da mesma forma como nós temos Chico Xavier como uma referência, temos Divaldo Franco, que recebendo estes talentos, tem multiplicado os seus talentos de diversas formas, através da caridade, do amor ao próximo, da consolação, né, da transmissão de uma mensagem de amor, de paz. São talentos que esses seres receberam e que eles conseguiram multiplicar, dado o trabalho que nós percebemos que realizaram e que realizam, né, na humanidade, assim como a gente tem outros grandes espíritos que já passaram por aqui também, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, entre tantas outras, que receberam grandiosíssimos talentos e que fizeram jus aos talentos que receberam. Da mesma forma que nós vemos outros seres que receberam os mesmíssimos talentos e que não têm utilidade nenhuma, nem para si, nem para a humanidade, porque estão se recusando tanto a evoluir quanto a contribuir para a evolução da humanidade. Nessa parábola do talento, tem uma outra coisa que, em relação ao aspecto intelectual, que eu gosto muito de tratar, é o fato do homem com muito conhecimento. Quando a gente estuda um pouco de mecânica quântica, nós percebemos que o homem ele tem um conhecimento maravilhoso, tem um potencial incrível em suas mãos, talentos conferidos a Deus, que Deus conferiu a esses, conferidos por Deus, que Deus conferiu a esses seres, né, para que eles desenvolvessem a si aos próximos e que eles tenham utilizado da forma totalmente equivocada. Por exemplo, cientistas que desenvolveram as bombas de Hiroshima, que arrasaram Hiroshima e Nagasaki, né, através da física quântica. Imaginem um conhecimento que é para transformar a humanidade, dizimar a humanidade. Esse é aquele servo que pegou um talento que tinha e enterrou, que não gerou resultado positivo nenhum para a humanidade. Então, é bom que a gente reflita nisso. O que a gente está fazendo com os nossos talentos, com aquilo que nós recebemos? Porque Jesus deixou bem claro no final da parábola que aquele que tem, mais será dado, e aquele que não tem, até o que não tem será tirado. E aqui a gente percebe, através dos estudos e da doutrina espírita, que o que tem, que mais será dado? Conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais conhecimento você terá, menos véus, menos mistérios existirão em relação ao plano espiritual e o nosso entendimento. Ao passo que aquele que não tem continuará acreditando no ocultismo e nos mistérios, porque a ele não é dado saber, não é dado conhecer os reinos, o reino dos céus. Não é dado a ele conhecer aquilo que chamam de mistérios do reino de Deus. Então, esta é a minha mensagem para vocês hoje. Eu espero que vocês gostem, que tenha sido útil para cada um de vocês. Sugiro que estudem as parábolas pensando nos aspectos que eu sinalizei no início,
compreensão e interpretação. Por se tratar de Jesus Cristo, interpretação. Procurem descobrir quem são cada figura dentro das parábolas de Jesus Cristo. Quem é Deus, quem é o homem, qual a lição de moral, qual a ação que Jesus Cristo quer que a gente faça, porque em cada parábola ele deixa uma ação que ele quer que nós executemos. Então, analisando também cada uma das parábolas sempre pelo ponto de vista espiritual, não necessariamente pelo ponto de vista material, mas entendendo sempre que cada um de nós estamos desenvolvendo e aprendendo de acordo com as condições que nós temos e com a capacidade que nós temos no momento. Então, se não deu para compreender ainda, continuar buscando, estudando para que se desenvolva. E sempre que a gente lê uma parábola, nós vamos ter um entendimento ainda melhor sobre ela, porque significa que nós estamos adquirindo complexidade, adquirindo conhecimento, e isso faz com que a gente tenha um desenvolvimento melhor, tá? Desejo a vocês muita paz, muita luz, que o Cristo ilumine as nossas vidas. Um abraço para cada um de vocês.